Talentos na Tempo, com Disraeli Ponte. Toda quinta, 14h, aqui na Tempo FM. Hoje é dia de estreia aqui na Tempo FM. Estamos começando a partir de hoje o Talentos na Tempo, todas as quintas-feiras a partir das 14h, com a condução do meu amigo Disraeli Ponte. Seja muito bem-vindo, Disraeli. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes da FM Tempo. Estamos começando aqui hoje programa de estreia Talentos na Tempo. E como é um programa de estreia, nós tínhamos que trazer uma das maiores autoridades do estado do Ceará, chamado Dr. Roberto Bruno Filho, ortopedista, nasceu em Fortaleza em 1947. Agora daqui a pouquinho está fazendo 76 anos, né, doutor Roberto? Perfeito. Bom, doutor Roberto, o senhor nasceu aqui em Fortaleza, né, que é filho do Roberto da Silva Bruno, é isso? Exato. E da dona Maria Lígia Landim Bruno. Pois não. Né? Então, Roberto, como foi assim, o seu pai também era médico. Isso. E ele começou a estudar medicina aqui em Fortaleza ou foi em Recife? Bem, então vamos lá, Disraeli. Primeiro de tudo, obrigado pelo seu convite. Eu acho que você deve estar retribuindo, pagando o trabalho que você me deu quando era adolescente e criança. Eu e a dona Dora sofremos muito com você. Verdade. Segundo, lhe agradeço de trazer para uma emissora do nível que você está me trazendo, que é FM Tempo. Um veículo de comunicação da mais alta qualidade. Eu sou o filho mais velho de 9 irmãos. Meu pai era médico, era ortopedista também. E minha mãe era do lar, mas era professora e um filho atrás do outro. 9 irmãos, ficou só dedicado a criar os filhos. Formatura do meu pai. Meu pai, filho de um quitandeiro, do bodegueiro, filho do Gambetá. Bodega na Imperador com o Clarindo Queiroz. Para formar-se em medicina, jogava futebol. Jogou Maguari, era conhecido por Gambetá. Depois foi para o Recife, jogou esporte e formou-se no Recife, em 1945. Naquela época, a faculdade de medicina era Recife, Salvador, Bahia e Rio de Janeiro. Só as três. Só essas. E então, ele formou-se no Recife. E tinha um apelidozinho dele que era o Gambetá, que era derivado do seu pai. Gambetá, o apelido dele é derivado do meu avô. Meu avô era a segunda geração de um judeu alsaciano que veio para Fortaleza, casou com uma cearense e teve filhos Gambetá, Boulanger, Jacó e Arão. Gambetá era o meu avô, pai do meu pai. E doutor Roberto, ele se mantinha lá em Recife, como? Ele ganhava a vida jogando futebol e fazendo faculdade de medicina, conseguiu unir as duas profissões? Conseguiu unir as duas profissões, morava no próprio Esporte do Recife e ganhava para jogar, né? Se foi um dos primeiros profissionais, vamos dizer. Uhum. O doutor Roberto, ele tem 9 irmãos, como ele falou, que é o Roberto, né, que é o mais velho, que é ele, a Regina, o Chico Tarcísio, o Ricardo, o Fernando, a Lígia, o Paulo, que já nos deixou, né, doutor Roberto? A Josi e a Raquel. 9 filhos. Sua mãe coordenava esses 9 filhos sozinha? Minha mãe era uma heroína. Eu aguentava esses 9 filhos sozinho e passava por coisas como, por exemplo, ela deu uma vez uma pancada na cabeça do Ricardo para repreender, ele quebrou a mão. Meu pai ficou louco, disse que você devia dar nele de cabo de vassoura, não com a sua mão. Então ela gerenciava esse caos organizado que era essa família. Bom, aí, doutor Roberto, o senhor formou-se em medicina também, já pela UFC, né? Isso. E já foi aí pelos meados de 71, não foi? Eu formei em dezembro de 71. Naquele tempo a minha turma eram 90 alunos. Saiu em dezembro 90 alunos. Meu amigo Disraeli, a gente já tem participações aqui de ouvintes. Vamos lá. Dr. Luiz Ferreira, advogado, está dizendo o seguinte: parabéns pela iniciativa do programa, Disraeli. Buscar os talentos da nossa terra é essencial para mostrar os exemplos de perseverança e nos inspirar a sempre buscar um mundo melhor para todos. Certeza. Muito bom, né, doutor Luiz? Obrigado, hein? E a Maria Sheila está participando aqui também. Gostaria de deixar meu abraço para o Dr. Roberto Bruno Filho, que deve ter o mesmo talento do seu pai, que tratou e consertou minha escoliose. Parabéns aí pela herança, parabéns à Tempo FM pelo programa.
é a Maria Sheila. Obrigado aí, Maria Sheila, pela participação. Leandro, como é que a gente faz para participar? 8532611039. Esse é o nosso WhatsApp. O WhatsApp é só digitar, teclar ou gravar também? Pode mandar o áudio. De preferência, mande uma mensagem por texto, que a gente visualiza aqui e já faz aqui a pergunta. Beleza, vamos voltar aqui com o doutor Roberto Bruno. Vamos, doutor Roberto? Vamos. E aí, nós estávamos falando da sua vida pré-acadêmica, né? Você iniciou, quando você começou em Fortaleza, você começou a estudar em que colégio aqui? Eu estudei a vida inteira no Colégio Cearense, do 5º ano primário até o 3º científico. Hoje em dia é 2º grau, 3º ano, 2º grau. Mas eu queria rapidamente dizer uma coisa. O meu maternal foi no Colégio Cristos. E no Cristo ainda era na Santos Dumont e eram tão no início que quem ia me buscar numa peruazinha, no ônibus em casa, era o Dr. Roberto Carvalho Rocha, dirigindo o ônibus. E o outro ônibus que às vezes eu ia era o Roderico, irmão dele, irmão do Roberto Carvalho Rocha. Então era um embrião bem inicial do Cristo, mas me marcou sempre. E eu os achava pessoas geniais, o Roderico e o Dr. Roberto. Do Colégio Cearense foi em 66 o vestibular da medicina, o que marca que foi o conhecido vestibular da Cecília Meirelles, que a prova de português arrasou toda a concorrência com algumas interpretações de um poema de Cecília Meirelles. Depois, terminada a faculdade, terminei em 71. Nossa turma, como eu já falei, eram 90. Eu fui para o Rio de Janeiro, depois de uma prova, para a residência, fiz residência no Hospital Anchieta com o professor Dagmar Aderaldo Chaves, um cearense de Mombaça e primo do ex-governador Aderaldo. Alderaldo Chaves. Isso. E Plácido Aderaldo, né? Primo dele. E uma história muito rápida da minha residência foi que a nossa alimentação era do tempo que eu morava no hospital. Morava no Caju. Era Hospital do Caju, né? Hospital do Caju. Uma coisa terrível. Bem, mas tudo bem. É aprendizado de vida. E uma vez eu me fiz a tolice de ir lá na sala do professor Dagmar reclamar do almoço. Porque a comida vinha congelada e era descongelada lá na hora e servida. E esse descongela, descongela, às vezes chegou uma bacia com a comida flutuando e água embaixo. Eu não aguentei, fui lá, ele olhou e disse: o senhor tem razão, mas o senhor me espera, no fim da tarde eu quero que o senhor vá bem ali comigo. Aí eu, na mesma hora, pensei, me dei mal, mas aguentei firme. E no fim da tarde fui com ele, o motorista, ele disse: o senhor vai para Sacadura Cabral, número tal. O Sacadura Cabral, perto da Praça Mauá. Aí eu disse, tive certeza que ia me dar mal. Aí chegou na porta de um prédio antigo, tinha uma escada enorme de madeira. Ele disse: quantos degraus tem essa escada, doutor Bruno? Aí eu disse: professor, é difícil calcular, eu acho que eu não vou arriscar não. Ele disse: eu sei, são 200 e tantos degraus. Quantas vezes eu subi esse degrau, doutor Bruno, com 2 bananas e uma rapadura para matar a minha fome, e o senhor vai com todo esse conforto do meu hospital reclamar do almoço? Aí eu disse, já que ele me deixa na Sacadura Cabral, mas não, o velhinho me mandou deixar de volta no hospital. Bem, isso são coisas demonstrando a residência só tenho a agradecer. Naquele tempo a residência médica da ortopedia eram 2 anos, no fim do 2º ano, que hoje são 3. Eu fiz uma prova para auxiliar de ensino de Vassouras, fui admitido, e ele disse: você fica fazendo residência sendo auxiliar de ensino, para me ajudar, para eu não pagar hotel, porque eu morava no hospital. Mas aí foi o tempo que eu vi que meu pai precisava de mim e vim embora. Pronto, aí quando você voltou para Fortaleza, já veio para trabalhar com seu pai, papai, lá né? na época era senador Pompeu ou já na era época na Padre Não, na época era Avenida do Imperador 752. Mas antes não teve o senador Pompeu? O senador Pompeu foi onde o papai começou a clínica dele, né? Onde começou a clínica dele. Aí... Mas quando eu cheguei já era Avenida do Imperador. Avenida do Imperador. Lá no Imperador, se eu não me engano, eram 17 médicos associados. Aí o papai aumentou o volume do atendimento e tinha vários médicos. Ele pioneiramente por especialidade e trabalhava todo mundo lá. O forte era INAMPS. Era hoje SUS, né? Hoje SUS, era INAMPS, porque primeiro era INPS, depois INAMPS.
Rapidamente, só para dizer que pagava bem a ponto de juntar de 15, 16 médicos para irem ganhar o dinheirinho do INAMPS lá. Então, Maria, diferentemente de hoje. De hoje, né? que hoje você não consegue. Uma consulta com do SUS não chamaria essa quantidade de médicos. É isso? E nesse íntere que você voltou, né? O doutor Roberto Bruno Pai, ele já tinha abandonado a faculdade ou ficou ainda algum tempo com o senhor ainda na profissão? Não, o papai, eu tive a aventura e a graça de operar com meu pai vários anos. Né? Meu pai morreu cedo, morreu com 72 anos de um câncer. Mas até lá ele estava na ativa e a gente operava junto, né? E era a clínica é quem fornecia o paciente. Ele ainda vivo, eu fui para o CTO na Rui Barbosa. Na Rui Barbosa. Ele ainda junto vivo. com o senhor ainda o CTO, né? Ele entrou no CTO, coitadinho, quase forçado, porque ele não queria sair da Imperador. Eu me lembro, doutor Roberto, que eu fui atendido por ele, a primeira vez na minha vida, eu fui atendido por ele na Imperador. Exato. Aí ele lhe chamou, eu acho que foi na primeira consulta logo. Eu tinha 8, 9 anos. Aí o senhor foi participar da consulta junto com ele. Para um dia de estreia, hoje o WhatsApp tá bombando, hein? Bombando, muitas participações aqui. A enfermeira Priscila Vidal tá mandando aqui um abraço para vocês, dizendo que tá arrasando o doutor Disraeli Ponte, família Easy Grupo na escuta. Certo. Paulo Ricardo Amora, olá, boa tarde. Queria deixar um alô para o entrevistado Disraeli Ponte, para o entrevistador Disraeli Ponte. Todo mundo aqui da rua Padre Mato Serra está acompanhando a sua estreia no Talentos da Tempo. Um abraço também para o entrevistado Dr. Roberto Bruno. Olha que legal. E o Dr. Roberto Bruno está aqui, parabenizando o excelente profissional que ele é, né? É o pessoal da Clínica Ósteo que está mandando aí essa mensagem para você. Disraeli Ponte, é com você. Bom, doutor Roberto, já chegamos em Fortaleza, já começamos a trabalhar com seu pai, já desenvolvendo a atividade como ortopedista. E aí, como foi, vamos migrar para o outro lado, como foi a vida amorosa, como foi que você casou, aí que você conheceu a Vânia, como foi o casamento e depois, também você é um homem de muitos filhos, né? São 6. Eu tenho 6 filhos, eu tenho 2 casamentos, 6 filhos. Primeiro casamento, casei com a senhora Vânia, é uma bibliotecária que fez uma especialização no Rio de Janeiro. Na mesma época eu fazia residência. Desse casamento eu tive 3 filhos. A Rebeca é uma advogada, Saulo é um administrador e hoje empresário, e Tadeu, um arquiteto e hoje artista plástico no Rio de Janeiro. Do casamento com a Shirley é minha segunda esposa, médica, obstetra, doutora, e dessa eu tive 3 filhos. A Luísa, que tem 21 anos, entra no fim do ano já no internato, faz medicina na Unifor, entrando no internato. Gabriela, que tem 18, faz empreendedorismo e negócios na Unifor também. E o Roberto, que tem 15, estuda no Ari, Turma Ita, Aldeota. Bom, mas você tem um neto, né? O filho do Saulo. Saulo. Uma neta. A filha do Saulo é a Lizoca, Liz. A Lizoca tem uma trissomia do 21, tem um Down, é a alegria da minha vida. Oh, coisa boa. E nos faz muito feliz e mantém a gente muito unido, muito ligado. É um elo, né, doutor Roberto? Doutor Roberto, assim, aí o seu pai, o senhor, já naquela vida da Imperador, resolve migrar então para o CTO. Vem a fundação do CTO. O seu pai participou da fundação do CTO? Meu pai participou da fundação do CTO. Inicialmente o CTO eram só 3 médicos, Roberto Bruno Filho e Mário Mamed Filho. Era a formação inicial. Meu pai disse que não vou sair daqui, não tem sentido nenhum, e eu queria ir para a Aldeota. Minha visão era que lá... Na Rui Barbosa, né? Era na Rui Barbosa, a antiga Aldeota. Aí propus a ele um negócio, ele levava 3 aparelhos de ondas curtas velhas e estava dentro do negócio. E ele topou e nós bancamos o resto, eu e o Mário. E o Mário fica aqui publicamente minha admiração, porque na época ele foi questionado como é que ele entrava numa sociedade de partes iguais, de pai, filho e ele. E a essa pessoa que questionou, ele disse, eu conheço o pedigree dos dois. Né? E então nós, depois cresceu, entraram outras pessoas,
culminou que 20 anos depois eu saí, vendi minha parte ao Nilo Dourado e fui trabalhar com o Lauro na Ostra, o Lauro Reis. Lauro Cosme Reis. Lauro Cosme, a quem eu rendo homenagens pela maneira fidalga, leal e decente que me acolheu. Uhum. E nesse ínter, você já está há quanto tempo lá na Óstio? Na Ostra eu tô com mais de 10 anos, tá? E pretendo também passar mais de 10 anos. Otimista. Mas vamos lá. Doutor Roberto, nesse íntere de Imperador, que o senhor já começou a atendeu uma época na Imperador, passou pelo CTO, depois foi para Óstio. Nesse íntere você conseguiu aglutinar uma quantidade enorme de clientes. Chegou há 3 anos atrás a 50 mil fichas contadas e pactuadas. Eu tenho no meu fichário, tô com endereço, telefone, diagnóstico, 50 mil fichas indo para 51 mil fichas. Isso não é de admirar. Eu gosto de fazer consultório, eu faço consultório todo dia, de manhã e de tarde. Todo dia. E eu, quando opero, é de manhã, muito cedo, 4h30, 5 horas da manhã. E quem faz consultório todo dia, inclusive eu brinco muito, é porque eu só sei fazer isso, eu tenho essa deficiência mental, só sei fazer consultório. Então todo dia eu estou lá, né? Então você tem uma clientela razoável, eu gosto e me dou muito bem com meus pacientes. Hoje é a nossa estreia com o nosso entrevistado aqui muito especial, o Dr. Roberto Bruno, e tem muita gente participando, viu, Israeli? O Alexei Castro diz que a minha mensagem ao Dr. Roberto Bruno é que sou muito feliz por tê-lo como amigo e médico da nossa família. A minha mãe, Dona Margarida, o chama de meu pai. Olha que legal. Participação também do Dr. Luiz Franco, oftalmologista. Parabenizo a tempo pela programação. Agradeço ao colega Roberto Bruno por cuidar muito bem do meu filho Lucas. Hoje ele também é oftalmologista. Olha que bom. Oi, abraço ao fantástico entrevistado Dr. Roberto Bruno, nosso amigo e médico. Abraços ao Dizael, mensagem da Sabrina Sanford, do Isaías Nicolau e Maria Clara. Tem também outra participação aqui da Verônica Colares, do bairro Aerolândia. Dr. Roberto Bruno Filho fez parte da minha vida, da minha adolescência profissional. Maravilhoso, ele operou meu fêmur no HGF. Gostaria de saber, inclusive, se ele está atendendo em alguma clínica, que passasse o contato, por gentileza. Ela agradece aí. E nós agradecemos pelas participações também. Eita, mas é gente ligando, doutor Roberto. Isso é importante, é a pessoa participando. E como foi para participar, Leandro Duarte? Pelo WhatsApp 8532611039. É isso aí, pessoal. Bom, vamos então a uma segunda etapa, terceira etapa da vida do Dr. Roberto Bruno. Ele já em Fortaleza, já trabalhando, já casado, já com filhos, ele já participando ativamente do consultório, mas tinha um outro lado também, Dr. Roberto. Como era a sua vida para operar? Como é que o senhor também dividia a sua vida entre quais hospitais e como era que fazia o público e o privado nessa época aí que o senhor iniciou sua profissão dentro da ortopedia? Bem, eu sou oriundo do Hospital Geral de Fortaleza, que eu fiz um concurso do DASP e entrei lá, e na mesma época eu fiz um concurso também para o Centro de Reabilitação Profissional, porque eu tenho titulação em ortopedia e traumatologia e fisiatria. E dentro da ortopedia e traumatologia eu tenho titulação como especialização em cirurgia do quadril. Mas não que tenha muito tempo de vida, mas ainda no HGF era do tempo que quem operava ambulatório de criança era eu. Ave Maria. Né? Porque infelizmente era a época do pólio e a minha formação com o Dagmar Chaves tinha muito pólio, então a gente operava muito quadril. Eu trabalhei no HGF 35 anos, por aí você tira o tempo que eu tive lá e por que esse povo eu operei. E depois trabalhei na reabilitação profissional uns 20 e poucos anos, 21, 22 anos, saí antes do fim. E atualmente praticamente só opero Unimed, porque eu acho que com 75, 76 anos está na hora de desacelerar um pouquinho. E me acompanho de 2 ex-residentes, quem são minha retaguarda e meus anjos da guarda no momento. Um é o Samuel Magalhães, que faz quadril junto comigo, e outro é o Cláudio Martins, que faz joelho junto comigo. E tem um terceiro, que foi meu residente também, chama José Roberto Castro, que continua sendo meu anjo da guarda, opera comigo
E hoje em dia eu diria mais que eu me exibo do que opero. Eles fazem o duro e eu fico só me exibindo. Ai, Maria. Agora, é muito bom, é muito bom. Eu gosto de ser médico, adoro ser médico e me enche de alegria ver esse comentário que eu fiz bem a alguma pessoa. Tá? Doutor Roberto Bruno, nessa andança pelo HGF, o senhor trabalhava no HGF e tinha uma outra também que o senhor falou, né? Operava... Reabilitação profissional, Centro de Reabilitação Profissional, CRP. Foi um órgão criado em um desses governos, que ele pegava todos os pacientes do acidente do trabalho, encaminhava para esse órgão, que tinha por desiderato reabilitar e recolocar o paciente, né? o funcionário, o empregado. Isso com o tempo foi deixado de lado, mas era uma coisa de muita valia. Bom, o nosso amigo aqui, Greg Donini, quer fazer uma pergunta aqui para o Dr. Roberto. Fique à vontade, Greg. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos no estúdio. Boa tarde todo mundo aí em casa ouvindo essa maravilha de estreia aqui com o de Israel, Talentos na Tempo. Dr. Roberto Bruno, um prazer. E não só a pergunta, mas também um agradecimento. Eu queria primeiro saber se o senhor lembra do Dr. Salles, do Dr. Mário Mamed, o senhor citou aí. Salles Sobrinho. Pronto. 1979. Eu tinha 7 anos de idade e o senhor foi um dos responsáveis, junto com o Dr. Salles, junto com o Dr. Roberto, junto com o Dr. Mário Mamed, por uma cirurgia aqui, nesse que vos fala, né? E hoje, seu caminho, ando com as 2 pernas perfeitamente, sem nenhum problema na perna direita. Um dos grandes responsáveis é o senhor. Fica aqui o meu agradecimento de coração, não só ao senhor, o Dr. Salles e o Dr. Mário Mamed. O meu caso foi até pedido pela equipe para levar para um congresso no Rio de Janeiro. Eu sofri um acidente de carro e ali foi o osso da bacia com o fêmur, né? Foi colocado platina, eu era uma criança, tinha 7, 8 anos de idade, passei quase um ano deitado, né, com o gesso até aqui ao tórax. E fica aqui o meu agradecimento. O hospital, não sei se o senhor lembra, era o Walter Telles, lembra? Walter Telles, na Santos Dumont. Pronto. O Walter Telles era um hospital infantil, né? E rapidamente, você chama a atenção uma coisa. Esse gesso que chamava-se pelvopodálico, que era aquele gesso que ia da cintura até o pé, e o coitado do paciente passava com aquele gesso 30, 40, 50 dias. Praticamente não se usa mais, porque a evolução vieram os materiais de síntese, né? Que são os materiais que fixam as fraturas, e não existe mais isso aí. Passei quase um ano. Perdi o ano escolar lá no Colégio Santana, né? E deixei alguns amigos de infância. Opera e já vai sem gesso, sem nada. Obrigado ao senhor, vida longa, continue sendo abençoado por Deus com essas mãos mágicas. Não tenha dúvida que o senhor é um abençoado e iluminado por Deus. Muito obrigado. Com certeza, Greg. Bom, já estamos nos encaminhando para o Dr. Roberto, já maduro, experiente, a personalidade muito bem formada, me ajudou a formar a minha também. Eu quero deixar isso aqui, aproveitar que o Greg está elogiando, eu quero elogiar também um dos grandes responsáveis pela minha personalidade. Devo a ele tudo que eu conquistei em termos de personalidade, porque ele me ajudou bastante. Afinal de contas, eu com 9 anos de idade vim morar em Fortaleza por conta dele. Foi ele que me puxou. Não foi, doutor Roberto? Foi. E olha, Israel, tem muitas participações hoje. Não vai dar para a gente ler aqui as mensagens de todo mundo, mas eu selecionei mais algumas aqui, se você me permitir, para a gente ler, né? Com certeza. O George Tricolor, é o Francisco George Teixeira, ele tem um depoimento aqui também muito bacana. No ano de 1989, tive a sorte de ser operado pelo Dr. Roberto Bruno no Hospital Geral de Fortaleza. Desde criança eu sofria com dores no quadril e essas dores duraram até os meus 7 anos. Mas graças a Deus e ao Dr. Roberto Bruno, eu me curei. E doutor Roberto? Mensagem também da nossa ouvinte Andréa. Dr. Roberto Bruno Filho, meu médico e amigo, tem um coração do tamanho do mundo. Pergunta para ele qual a paciente que ele já remendou dos pés à cabeça. Tem mais um aqui, muito bacana a iniciativa da Tempo, em especial um grande agradecimento ao Dr. Roberto Bruno pelo tratamento da minha coluna, onde o Israel Ponte me levou para o seu consultório. Forte abraço do Estevam Cardoso. Muito legal, né? Bom, com vocês. Bom, depoimentos aí vai ter
Depois a gente vai selecionar tudinho, colocar, imprimir, botar no quadro e entregar para ele. E não para de chegar mensagem aqui, viu? Bom, doutor Roberto, já encaminhando-se para o final aqui do nosso programa, vamos saber, eu queria saber do senhor, como foi o ingresso, então, na academia, academia de Medicina. Academia Cearense de Medicina quase assim, culmina um fim de uma profissão, ele completa, né? Você é escolhido, você não se candidata, você é escolhido sem se candidatar quase, e é escolhido para fazer parte dessa Arcádia, que é um celeiro de nomes e de pessoas importantíssimas. Eu tenho dúvida se eu tenho volume de coisa suficiente para estar lá, mas agradeço de estar lá. Ocupo a cadeira patroneada pelo Dr. José Gomes da Frota, um dos ícones da ortopedia desse estado, e me orgulho muito de fazer parte da academia. Hoje a academia são quantos membros, doutor Roberto? A academia, se você me perguntar agora, o total eu não sei. Mas são os médicos mais renomados do estado do Ceará que entram na teoricamente academia. É isso, né? Teoricamente é isso. O presidente Janetes vai puxar minha orelha de eu não saber o número total dos colegas. E feito essas ponderações, doutor Roberto, nós chegamos aqui então na sua idade atual. E aí, como talento, a gente tem que ter uma certa visão de futuro. Uma das coisas que o senhor gosta muito de fazer é de viajar. Pretende fazer alguma viagem agora, já que o senhor mesmo falou que está desacelerando um pouquinho a vida, está iniciando, saindo um pouco mais da cirurgia, ficando mais no consultório. E como é que o senhor vê esse seu desaceleramento, esse seu momento atual que você está, nessa transição que o senhor está passando agora? Eu acho que eu estou muito feliz de sair disso. Fiz um nome, fiz uma relação de paciente muito boa, fiz uma relação de amigos muito boa. E se você disser viagem, eu queria ver se no fim desse ano eu faço uma viagem com os filhos, porque talvez seja a última vez que eu vou reunir tudo que é filho, porque a Luísa vai para o internato, depois residência, foge da minha mão. A Gabriela, no fim do próximo ano, faz um ano fora, que faz parte do curso dela da Unifor. E o Roberto, se continuar no pique que vai para o ITA, eu vou ficar só eu e a velha que eu escolhi para viver daqui para frente. Então, viagem seria isso. Mas o resto, continuar. Eu quero continuar no consultório até um limite que eu acho que eu não tenho mais capacidade. Enquanto eu tiver, eu fico. Mas tá ótimo, vai demorar mais uns 10 anos no consultório ainda. Tá certo. Bom, doutor Roberto, eu queria agradecer aqui o momento, lhe agradecer de coração a você ter destinado esse tempo aqui pra gente, ter vindo aqui conversar com a gente, fazer a abertura do nosso programa, sempre é uma honra. Eu acho que tudo na vida que você vai iniciar, você começando logo com pessoas importantes, pessoas que fazem realmente história no estado do Ceará, que tem uma personalidade, que tem um talento nato, desde quando saiu digamos assim, do ventre da sua mãe e do desenvolvimento com seu pai. É importante você ver isso. E eu noto que isso é muito família, muito apegado. Eu tive até o prazer de conduzir sua mãe uma vez na penúltima transferência, remoção que a gente foi, eu fui lá fazer e vi o seu apego até os últimos momentos. E é nessa linha de raciocínio que eu quero que o programa se baseie. Eu quero focar o programa, expor os talentos das pessoas numa linha cronológica de tempo. Muitíssimo obrigado por ter decidido ceder esse tempo para a gente. Obrigado a você, Israel. Sucesso nessa sua empreitada. Aliás, você sempre faz as coisas com muito sucesso. Sucesso para você. Mais um detalhe. A Sheila, teve uma pessoa que ligou, perguntou onde é que encontra o Dr. Roberto agora. Exatamente. Serviço público, minha filha, infelizmente eu não estou mais, que eu estou aposentado e estou numa idade que nem voltar, nem que eu queira, não posso. Então eu estou na Clínica Hostel, Vigílio Távora 2700, telefone, vou dar o celular, que é o meu, independente da Hostel.
988794004. Bom, o que me resta é agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de conversar aqui com o Dr. Roberto, agradecer a Carmen e ao Alex por ter me dado a oportunidade de entrar e iniciar esse programa, que eu espero que vão ser, pelo menos programado tem 56, mas que a gente possa renovar o contrato e ficar mais um bom tempo. Muitíssimo obrigado a todos e espero que você de casa tenha gostado do nosso primeiro convidado e muitíssimo obrigado por ter dedicado esse tempinho para ouvir um pouco da história do Dr. Roberto Bruno. Valeu! Muito bem, então, Talentos da Tempo terminando. Hoje foi a nossa estreia em grande estilo, né? Com o Disraeli Ponte aqui. Um prazer estar com você, Disraeli. Seja muito bem-vindo à Tempo FM, viu? Valeu! E tivemos o prazer também de conversar com o Dr. Roberto Bruno Filho. Parabéns aí pela sua trajetória, Dr. Roberto. E seja sempre bem-vindo à Tempo. Obrigado. Um grande abraço. Próxima quinta, 14h, mais um Talentos da Tempo aqui na sua melhor estação.